Bora, gente. Mais um episódio aqui na Moral Podcast. Esse podcast tá ficando igual vinho. Cada dia que passa fica melhor. Isso aí. Não é não, Pedro? Igual o vinho, você faltou outra parte do comentário do vinho, né? Qual? Quanto mais velho, melhor. Você tá ficando velho e o podcast ficando melhor. Basicamente, quanto mais velho, a gente fica mais experiente, aprende mais e se torna uma pessoa melhor. Cara, esse episódio de hoje, vocês não estão vendo a pessoa ainda, apesar de vocês já terem visto o nome dele aí. É um dos caras que mais me ensinou nessa vida. Eu tô com um prazer muito grande Antes de você já fazer a apresentação, posso falar um negócio pra galera, já segurar a galera aqui? Pode. Eu nunca vi na história que eu tenho de podcast... Ó, eu falo em mídia social tem bastante tempo. Eu nunca vi um entrevistado chegar no estúdio e falar o seguinte: me dá um papel e uma caneta aí que eu quero anotar porque eu vou ter insights aqui. Eu nunca vi, meu irmão. É o primeiro que faz isso mesmo. É o exemplo da humildade e da sabedoria. Então, meu irmão, segura. Cada frase vai ser uma pérola nesse podcast. Vai dar muito corte, tá? Vai dar muito corte esse podcast. Cara é brabo. Heber Freitas, meu irmão, Deus te abençoe cada vez mais. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você é um cara que eu chamei no dia, só faltou você vir no mesmo dia. Eu falei, calma, tentar te frear aí, mas você é um colaborador aí com a minha vida. Você pode ter certeza. E agora, a partir de hoje, com a vida do Pedro e com a vida do Serginho, que tá ali. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço, rapaz, a oportunidade aí. Você sabe que eu amo essas coisas. Essa questão de falar sobre conhecimento, né? Falar sobre experiência, sobre aprimoramento. Cara, eu me encanto com essas coisas, eu sou fã número 1 e agradeço a acolhida carinhosa, bem-humorada, eu amo o bom humor, você sabe isso, faz muito bem. Então, Serginho, Pedro, Bartolini, obrigado pelo convite. Valeu. E eu estou nessa expectativa de que seja bem produtiva a nossa conversa aqui, que todos possam ser aí agraciados com boas palavras, boas lições e que daí surjam boas práticas. Com certeza, eu não tenho dúvida que vai ser. Eu acho que você vai ter dificuldade de começar, né? Porque onde começa? Só o que a gente falou. Onde começa a história desse cara? A gente já começou. O cara ele não tem origem, tipo, não sabe qual negócio coisa, cara. Eu acho que legal pra gente começar é vir lá de trás, né? Você tava falando antes aqui pra gente que você deu uma pesquisada na tua família pra ver da onde vinha essa origem. Os seus irmãos são todos empreendedores. Tem professor também? Todos. Professores e empreendedores, né? E como é que foi essa situação aí? Então, eu estava falando para vocês que eu abracei a questão da psicologia. Eu trabalhei muitos anos na Caixa. Você é psicólogo por formação também. E pedagogo também. Né? E aí outras áreas a gente estudou, fizemos alguns cursos, mas a formação mesmo, pedagogia e psicologia. E eu trabalhei muitos anos na Caixa na questão da psicologia do empreendedorismo, da psicologia do desenvolvimento comunitário. E aí, fazendo pesquisas, a gente descobre que aqui vem aquela questão que eu falei para vocês do livre-arbítrio. Nem sempre o livre-arbítrio ele está, assim, exercendo a sua função, ou digamos assim, está se exercendo. Por quê? Eu sou do lado de Fortaleza, lá do Ceará, e eu fui lá, como eu falei para vocês, para investigar em que tipo de atividade os meus parentes e antepassados se envolviam. E eu descobri que 95% ou eram professores ou eram negociantes. Tinha um pequeno mercado, uma bodega, como a gente fala lá, uma padaria, uma farmácia. E muitos deles eram as duas coisas. E os meus irmãos, a mesma coisa. Eu, a mesma coisa. Eu sou professor e também sou... E seus irmãos são empreendedores e também professores? Professores. O Arnan me deu aula de administração na faculdade. A minha irmã é professora de educação física. Irmão dele que tem um mercado. O meu irmão é professor de teologia, o mais velho. Que legal, entendeu? Cara. O meu pai era professor. Então, assim... às vezes a gente pensa assim, não, eu estou nesse negócio por opção, por livre escolha, mas nem sempre é assim, né? Você já tem, digamos assim, uma predisposição, você já traz uma predisposição, né? Exatamente, é só você, você tá dentro, né? Maneiro. Então é bem legal isso aí. Eu tô me segurando para não entrar nesse assunto. Porque se eu entrar nesse assunto, a gente vai ficar só nisso daí. É verdade. Vai arrastar 2h30, né? Não, vamos passear mais. Muito bom, muito bom. Você psicólogo por formação, como você falou, né? E pedagogo também. Isso. De curiosidade, pra gente virar a página. Quem é a sua figura da psicologia favorita? Rapaz, eu gosto muito do Viktor Frankl. Quem foi o Viktor Frankl? Viktor Frankl. Eu acabei de ler uma frase dele agora aqui. Olha que bacana. Acabei de ler. Tô lendo um livro que chama
o Estoico Diário, The Daily Stoic, do Ryan Holiday. Muito legal. E aí, acabei de ler uma frase dele. Tem um que fala sobre o sentido de vida. Ele ficou Uhum. preso, né, lá em Auschwitz. Ah, lembrei dele. E ele sobreviveu, a esposa, a família morreu. E algumas pessoas... Havia uma cerca elétrica em volta do campo e muitas pessoas, devido à situação degradante em que viviam, elas simplesmente se suicidavam, né? Uhum. Encostavam na cerca e morriam. Mas muitos deles não, persistiam e davam palavras de incentivo aos outros companheiros. Eles não tinham nada, né? Ficavam sem roupa, sem comida, sem chinelo, não tinha nada. Uhum. Uma sopa rala uma vez por dia. E aí ele começou a tentar descobrir o porquê que alguns... E aí ele descobriu que realmente era um sentido para a vida que essas pessoas tinham, né? Que alimentava a esperança delas de sair dali, inclusive ele. Uhum. E aí ele saiu, depois de escrever um livro e montou uma linha de psicologia chamada logoterapia, Ah, né, logoterapia. que é o sentido para a vida. Eu já pesquisei também sobre E isso. se você pensar bem, né, se você não tem um sentido para a vida, uma vocação, alguma coisa substancial, por que viver? E aí, olha que interessante, né? Logoterapia. Se a gente voltar na etimologia das palavras, né? Terapia do Logos, tratamento e logos, Uhum. que é o conhecimento, a razão, tudo É. que existe, que para os gregos, principalmente aqueles que escreveram o Novo Testamento, resume Deus, né? Então, o tratamento de Deus é a busca pelo sentido da vida. Uau! Você vê, Exatamente. cara, né? Isso é... Pô, maneiraço. E na minha concepção, assim, é proverbial isso, você vê lá em Provérbios, aqueles que buscam o conhecimento, que amam o conhecimento, né? Ele compara a maçãs de ouro, uma salva de prata, né? Se você buscar o conhecimento na área da comunicação, né? Lá diz, olha, aquele a quem bem domina as palavras, bem usa as palavras, aquele que usa bem as palavras, ele tem poder de vida e de morte. Então, se você utiliza bem, cara, você vai o conhecimento, o conhecimento e palavra, né? Os linguistas estudam muito isso, elas têm uma estreiteza profunda, né? A linguagem e o conhecimento. Quem tem bom conhecimento, naturalmente se comunica bem. Uhum. Né? Então existe assim, uma correlação muito estreita É o entre curioso as duas coisas. eu vi um cara falar uma vez que é uma curiosidade extrema isso. Deus, né, a figura de Deus, quem estiver assistindo talvez não tenha fé ou religião, ou expressão nenhuma de religião, mas essa figura enigmática de Deus, energia, seja lá o que for, ele poderia ter diversas maneiras de se comunicar com o homem, mas ele escolheu se comunicar através da palavra, através da articulação, através da fala, através de outra pessoa, né? Será por quê, né? Porque a palavra tem mistério muito aí. poder. Muito louco. É. Muito louco. E aí veio lá, você criança, você já tinha essa veia empreendedora, Heber? Já, cara, Como é que 8 anos eu começou já isso vendia lá? limão na rua. Entendeu? Pegava os limões, saía, eu era chato pra caramba, insistia, rapaz, insistia, até o cara comprar os limão, um limão, imagina você. Aí depois... Isso lá em Fortaleza? Lá em Fortaleza. Ah. Lá onde o povo chama o pessoal de macho, né? O macho. Vai ser muito engraçado. E não se aperrei não, né? Eu era um cara já aperreado pra essas coisas, entendeu? Mas não E pode aí- se avexar. Não pode sem se avexar. E aí comecei a juntar dinheiro, emprestava dinheiro pro meu pai, né, que nunca me pagou, mas tava... Mas Legal. assim, é muito legal, sabe? Você... os gregos, né? Você fala aí de coisa assim, os gregos falavam uma coisa assim, você ser feliz com alguma coisa, você tem um momento que você quer que nunca acabe. Aquele momento que você quer que nunca acabe. Então, existem algumas coisas que você faz que você vibra tanto com aquilo que você quer que o tempo pare. Esse é um ali. momento que eu quero que nunca acabe. Esse momento Então, aqui esse agora. é o seu momento feliz. É. Esse é o seu momento Eu feliz, é o gosto nosso momento muito, feliz. cara. Então, isso vale a pena a gente prestar atenção. Por exemplo, eu dar aulas, dar um curso na área de comunicação, que eu amo, isso, cara... Pra você é um... Inclusive, eu tenho que falar com as pessoas, por favor, me ajuda aí, marca o meu tempo aí, porque senão eu esqueço. Senão você vai embora. E vou embora. Uhum. A natureza da fotografia é capturar um momento que você não quer que acabe. Isso. Todo legal. fotógrafo aprende isso. Isso é a felicidade, né? É aquele momento assim que você Dá não licença aí quer que eu vou que chorar um passe. pouquinho ali. Fantástico, mas são esses pequenos detalhes assim realmente que me chamam a atenção, né, no percurso aí. Eu sempre me preocupei muito com isso, com o bem-estar,
né? Que história é essa de felicidade, né? Que as pessoas tanto falam? Que história é essa de sucesso? Como é que é isso? E aí isso foi me despertando, lendo, estudando, aí entrou sociologia, psicologia, filosofia, né? E aí alguma coisinha a gente conseguiu, assim, Sem filosofia entender. nós não somos nada. Né? Então, assim, muito legal. Então, na infância, eu já me despertava. Eu sempre gostei muito de dinheiro. É um negócio assim que... e o meu pai sempre... Legal, meu pai é uma figura fantástica, né? Já foi, mas ele sempre falava, né? Meu filho, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele me explicava. Seu pai é pastor, né? Desde Ele que foi você pastor, nascido. Ele era pastor da igreja presbiteriana, né? Então você do é Brasil. nascido e criado em berço evangélico. Sempre cristão, Raiz. sempre evangélico. Raiz. Legal. Me admira o cara começar falando, o podcast começar falando sobre livre-arbítrio, né? E agora ele me revela essa raiz presbiteriana. Isso vai dar rolo, hein? Vai dar rolo, tô capifando aqui. Mas o que acontece? Então essa questão sempre me preocupou né, do empreendedorismo, e aí comecei a estudar, e aí a gente começou a entender algumas coisas, inclusive por quê, né? A principal questão é você se entender, você se conhecer. Eu acho que isso aí é muito legal. Fala-se muito sobre isso, mas eu repito aqui, é importante. Você conhecer as suas habilidades, né? Aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá tristeza, aquilo que te irrita, porque você pode melhor se conduzir, né, na vida. E o empreendedorismo é a mesma coisa. E aí, desde pequeno, aí depois eu passei no concurso do Banco do Brasil como menor. Tinha concurso do Banco do Brasil para menor? Menor, aqueles menores. Era um concurso assim. Ficava como aprendiz, né? O cara chegava tipo na um escola, estágio, né? e fazia uma prova com a galera toda. Inclusive, eu tenho uma relação, né, no meu celular ali, das coisas assim mais significativas que Deus me abriu as portas, né? Você tem isso desde de tempo. Eu sempre anoto, e aí a lista só está crescendo, né? Nunca diminui. Uau. Então, assim, uma das primeiras coisas que aconteceu comigo foi porque o meu pai de 6 filhos, uma dificuldade, aquela complicação, e eu precisava ajudá-lo. E aí eu falei, poxa, Senhor, me dá eu preciso ir lá no Banco do Brasil. Eu entrei, vi a garagem do Banco do Brasil, cara, só carrão novo. Eu digo, é aqui o meu lugar. Cheguei. E cheguei, entrei, falei, eu quero trabalhar aí. Eu falei, não é assim, não, você tem que fazer um concurso e tal. E você é muito pequeno. E quantos anos você tinha? 13. 13 anos. Aí fiz a prova e... Cara, os caras me chamaram, rapaz. Que legal. Aí entrei, aí depois fiz o da Caixa, passei. E aí dentro da Caixa eu fiz psicologia e fiz um para psicólogo da Caixa também, passei. E eu fui você virou abençoado. psicólogo na Caixa? Eu entrei como Essa informação é comum, nova. Eu entrei como escriturário comum e depois fiz psicologia. Que hoje é uma profissão que nem existe mais. Dentro da Caixa? Esse cargo, né, o concurso do escriturário, hoje mudou de nome, né? Agora é auxiliar eles foram, para baixar o salário, eles foram mudando de nome. Mas é assim, né? Mas foi muito bom. Eu tive uma trajetória muito feliz, assim, profissionalmente. Você começou a empreender, quando eu digo empreender, a criar os seus próprios negócios, ainda trabalhando? Ainda na Caixa. Na Caixa. Ainda na Caixa. Isso é uma lição interessante, porque aqui a gente, geralmente, nos nossos convidados, tem uma linha que separa, né? Entre o tempo de trabalho, a gente fala do CLT aqui, e o empresariado, né? Não no meu caso. O seu, como é que foi isso daí? Começou quando? Foi conjunto. Quando eu entrei na Caixa, uma vez eu li alguma coisa do François Mitterrand. François Mitterrand foi um presidente francês, e ele falava assim, olha, você nunca fique nos cantos. Você fica no canto, se alguma coisa te atacar, você não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Então, isso assim, numa linguagem empresarial, digamos, você tenha sempre mais opções. Embora a Caixa fosse uma instituição que te dava estabilidade, plano de saúde, essas coisas. Naquela época era o que todo mundo queria. Nossa, era o um melhor eterno. dos mundos, era igual a né? CSN, quando era privatizado. O cara entrou, acabou. Ficava ali, né? Então, mas naquela época eu já ouvi isso, que eu ouvia alguns zunzuns, algumas coisas já que acontecendo. E aí eu comecei junto com meus irmãos, nós abrimos uma empresa de ônibus. Aqui havia uma empresa chamada Lírio dos Vales. Eu lembro. Então, era em conjunto comigo, embora eu morasse no Rio, que eu fazia psicologia, mas eu abri com eles aqui.
E aí depois parti para o mercado, lá com o Ornan e com o Éder. Ah, você chegou a ser sócio dele no mercado? Sim, Ah. eu que abri o mercado lá. Foi? É Interessante. E aí depois eles me expulsaram lá da sociedade. Botaram você pra fora. Eu sou muito chato. Cara, você não faz sociedade comigo. Dos filhos vai você... penar, cara. Dos filhos você é qual? Eu só tenho um mais velho. Ah, então você é o segundo. É o segundo. Tá, aí depois tem os mais novos. Mas são muito queridos, né? Irmãos. Ah, assim, são bacanas demais. Tem um cara. respeito e um carinho por mim, eu por eles muito grande, né? Me respeitam assim, porque eu gosto muito do conhecimento. Então eles, quando você tem o conhecimento, as pessoas se aproximam para pegar uma sugestão, né? Para pegar um aconselhamento, uma orientação. E a gente gosta disso. Parece que é um ciclo, né? No momento que você está desenvolvendo conhecimento, lógico que eu tô fascinado aqui com a conversa, eu adoro conversar com gente que valoriza. Eu falei para você que você ia gostar. Tô fascinado. Jardel me conhece, então eu fico assim, pra onde eu vou agora? Mas parece que é uma fase, né? Quando você começa a despertar o conhecimento e descobrir coisas novas, primeiro afasta todo mundo. Porque você se cria clausura? Cria ódio. Eu acho que as pessoas têm medo, porque o conhecimento assusta. A ignorância é uma bênção e o conhecimento assusta. E depois elas voltam. Pô, vou voltar lá no Pedro, que ele vai saber me responder isso aí. Eu vou voltar. E assim eles vão voltar lá no Weber. Isso pode acontecer. Então, quem busca o conhecimento e quem adquire, eu acredito que a ferramenta principal para que isso não aconteça é a humildade, entendeu? Porque que a gente chama de pedantismo, né? O pedantismo, aquele cara que sabe e faz questão de mostrar, é muito complicado isso, porque geralmente as pessoas fazem a leitura de que o cara está querendo te humilhar, entendeu? Que isso é legal. Interpreta Isso mal. É interessante. Então a forma sutil, eu gosto muito de Jesus, que ele falava exatamente assim. Ele era de uma sabedoria, né, imensurável, mas que ele falava com pescadores, ele falava, olha... de igual para igual, né? De igual para igual e na linguagem deles. Vinde a mim, vos fareis pescadores de homens. Aí ele ia falar com os pastores de ovelhas, olha, eu sou o bom pastor. Ele ia falar com os agricultores, eu sou a videira verdadeira. Compreende? Então, isso é um sinal extremo para mim, de exemplo de inteligência, de excelência, da inteligência emocional e de comunicação. Não quer dizer que adianta eu falar numa linguagem né, que não adianta que nada. não vai conectar, né? Então não tem sentido, né? Então quem tem o conhecimento né, adquire, precisa estar atento a esse detalhe de saber entregar esse conhecimento, né, colocar esse conhecimento. Eu acho isso A exemplo muito disso legal. que você falou, eu me identifico muito com essa situação, que, cara, eu já sambei em vários níveis de pessoas que você possa imaginar. Quem me conhece mais a profundo sabe disso. Ao mesmo tempo que eu tenho um relacionamento com milionários aqui da cidade, que eu tô na casa deles, trocando ideia com eles e falando de igual para igual com eles, eu paro num boteco e sei me socializar e conversar com as pessoas. Eu acho que isso aí é esse modo camaleão, né? Que ele tá de acordo com o ambiente. É muito legal. Porque eu chegando na casa desses milionários e lidando com eles igual eu lido com o pessoal de baixo, não conecta. E ao mesmo ponto, eu falando o que eu falo lá, aqui embaixo, não vai, assim, conectar e enganjar, né? Hoje a gente está na série do engajamento. Quem engaja, quem leva a curtida, eu acho que é mais ou menos assim no relacionamento. Isso aí foi muito pontual, que você falou, muito legal. Essa questão, né, que você colocou aí, é uma coisa que eu enxergo em você, então... Acabo de perceber aqui no Pedro também, em nós, que é a questão da conexão com o simples. Eu sempre falo, olha, a felicidade ela está muito ligada à simplicidade. A felicidade está conectada com o simples. E não importa se o cara é erudito, se o cara tem uma formação rasa, não importa. Se você tiver uma linguagem simples, e te digo mais, lúdica, engraçada, cara, as pessoas, primeiro, até se você fala um termo assim mais, a gente brinca, né? Nós vai lá e tal, a pessoa, pô, cara, né?
é o que é, mas ele é simples. E faz né? a gente ficar mais destemido, né? Aberto. Se botar né? o Aberto pra presidente pessoa- da República porque aqui hoje para conversar comigo, eu não vou ter medo nenhum dele. não precisa. Apesar de que Até a porque comunicação conversar com o dele... Bolsonaro é fácil, né? Porque mas, assim, enfim. você não precisa, e qualquer comunicação mais destonada com a simplicidade, ela bloqueia, Uhum. entendeu? Ela trava, ela causa ruídos. É. Então não há necessidade né, de você usar uma linguagem erudita, É. mesmo você conhecendo Não tem. palavras e sei lá, não há necessidade, porque qual é a função da comunicação? Exatamente isso, que interferir no seu comportamento, né, que você possa comprar a minha ideia, ou o meu produto, ou o meu serviço. Eu sempre falo isso no meu curso de comunicação. A ideia de por que você se comunica? Para interferir. Você ligou para mim, qual que era a tua intenção? Que eu mudasse o meu comportamento, eu nunca viria aqui hoje se você não tivesse comunicado comigo para vir aqui. A sua comunicação foi eficaz. Parabéns, eu aqui estou. Então você foi 100% eficaz na sua comunicação. Então você interferiu, não manipular, interferir no comportamento é uma coisa que é boa para mim, para você e para as pessoas que nos estão acompanhando. Então isso é muito legal. Show de bola. Interferir e manipular, né? Totalmente diferente. Duas coisas diferentes. Você está falando de comunicação, né? Do seu curso de comunicação. Eu acho para quem não sabe, a gente não falou isso na filmagem. Ele tem um curso de comunicação aqui na cidade. Tem quanto tempo, Weber? Rapaz, não fala não que eu... Vou assimilar mais de 30 ideia anos, mais de 30 30 anos que você tem esse curso. Isso. E que você dá ele uma vez por ano, né? Você cria uma lei da escassez violenta nesse curso aí, cara. Na verdade, depende muito porque às vezes a gente dá para empresas. Eu gosto muito de dar para as comunidades. Aí é 0800, eu convido as pessoas, porque e você dá de graça? Gratuito. Né? Principalmente nas comunidades onde a gente atua. Porque é uma vocação, né? Assim, é tão carente, né? O nosso povo desse item comunicação, e é tão importante que realmente me sensibiliza. E eu tinha muita dificuldade. A primeira vez que eu fui falar numa igreja. Aí eu tinha que dar um recado lá na frente. Rapaz, eu fiquei... Você tinha essa dificuldade? Mesmo vindo lá de eu era de uma trás, vendendo limão com 8 anos? Público é outra coisa, né? A gente tá aqui batendo um papo é uma coisa. Você olhar assim, ver aquela centena de pessoas assim na tua frente... Mas esse vídeo aqui vai ter mais de 1 milhão de acessos, tá? Mas eu não estou na minha frente aqui, não. Pode crer. Não, mas eu não teria mais problemas hoje, não. Porque exatamente por causa da técnica, mais uma vez, por causa do conhecimento. Então a gente ensina lá, primeiro, só rapidinho aqui, quando você vai comunicar-se com alguém, às vezes algumas pessoas me falam assim, poxa, Heber, eu falo com as pessoas, eu tenho uma facilidade, uma tranquilidade, mas quando eu vou falar para as pessoas, então você para de falar para as pessoas e fale com as pessoas, mesmo que seja 10 mil pessoas, que aí que entra a simplicidade. Quer dizer, você não precisa ser outra pessoa, é você. Se você fala errado, se você fala problema, você vai falar problema. Você fala inglês, você vai falar inglês. Não tem problema. Dê lá o seu recado. Quem quer ver personagem, liga na novela. Exato. Justamente. Assim, e uma outra item que eu considero crucial, essencial na comunicação pública, é sempre que você for levar um recado, que você bote a seguir na sua cabeça. Você vai levar um presente para aquelas pessoas. Você vai levar uma contribuição. Quando você dá um presente, você não fica com vergonha. Você não fica tímido. Entendeu? Igual a gente está aqui, qual é o nosso propósito? Contribuir com as pessoas, né? Levar um pouco, que seja pequena a experiência, né? Ou a sugestão, ou orientação, mas que seja. Então a gente está aqui para isso. Então não há o que temer. Agora, quando você se põe no foco, não, pô, eu vou caprichar, porque se a Globo passar aí vai me contratar, porra. Aí ferrou. Já perdeu quando você vai buscar o aplauso sentido, das né? pessoas, né? Aí você está olhando para quem? Para você não está olhando. Inverter. A gente está falando aqui para nos beneficiar sim, mas mais as pessoas. Isso é como cliente, né, da tua loja. Você faz as coisas, não é para te beneficiar. Você faz uma loja bela, você recebe bem, você dá um bom treinamento. Para quê? Para beneficiar, abençoar a pessoa, o cliente. É isso. E aí você promove esse curso há bastante tempo. E qual que é o feedback que você tem disso? Olha, muito bom. Foi bom você falar nisso, que eu dei esse curso em algumas faculdades aqui, inclusive na FOA, Unifoa.
E aí, um dos primeiros cursos que eu vim do Rio, teve um aluno lá muito tímido, e ele era estudante de odontologia. E aí ele fez o curso, se saiu bem, pegou as técnicas. A gente trabalha a questão da gesticulação, do olhar, da voz, da dicção, né, da organização das ideias, até do humor. É maneiro até demais, poesia cara. a gente maneiro trabalha, né, demais. que é a questão da emoção. Muito prático. É. E aí esse aluno se destacou. Sumiu, não vi mais. Aí uns 10 anos depois encontrei com ele. Eu fiz a minha inscrição para o mestrado na Unifor, que tinha feito um convênio com a Gama Filho. Ele estava dando mestrado aqui. Aí eu fui para ser examinado, entrevistado pela banca lá para ver se eu estava apto para fazer o mestrado. Quem que era o presidente da era banca? ele? Era ele, rapaz. Ele lembrou de Você você? nem fazia Na entrevista, hora, pode passar esse na cara. hora, ele falou, pô, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu que pergunto. Maneiro. Você vê que bacana, né, rapaz? Eu É. acho que o orgulho de um professor é você ver o resultado, né? Não só de um professor, de qualquer um de nós que ensina alguma coisa, ver o resultado. Me lembrou a história de uma senhorinha, né, já aposentada. Ela estava no supermercado na fila e tinha um sujeito musculoso, todo tatuado, tipo Jardel, assim, né? Na fila, meio sério, assim. Aí ela foi entrar na fila, ele foi entrar também. Aí ela, meio assustada, né? Ela se afastou assim. Aí ele falou, não, por favor, a senhora primeiro. Aí ela, para dar um agrado para ele, falou, nossa, com quem que você aprendeu tão boas maneiras? Ele virou e falou assim, foi com a senhora, dona Lourdinha, lá no primário. Olha, Aí, que legal. Ela foi professora dele. Professora Uau, dele, Que cara. bacana. Você vê, Isso né? é verídico? É um Verídico. Ah, uma maneiro. história verdadeira. Você vê que coisa É, bacana, cara. Então, eu acho que a gente... os professores não sabem quantas sementes eles jogaram pelos Nossa, terrenos das rapaz. vidas. Boas Pois e ruins, é, né? rapaz. Mas, olha, é um negócio bacana. Eu acho que a vida passa muito por isso, né? Não importa se você é um empreendedor, se você é um médico, se você é um advogado, se você é um pedreiro, você tem que aprender a educar, a ensinar, né? E pelas tuas palavras, né? Pelas tuas ações, principalmente, né? São Francisco de Assis, Santo Agostinho dizia o seguinte, que você deve pregar sempre, mas com palavras só quando necessário. Ah, legal. A gente estava falando disso aqui. Ah, No outro podcast que a testemunho. gente fez, é o testemunho. É você falar sem abrir a boca. Não precisa, É. são as tuas atitudes, as suas Isso é ações muito legal. falam muito mais. É. Então eu acho isso bem bacana. E na área do empreendedorismo, seja onde você atuar, como professor, né, como líder, mas você se destacou no curso que eu lembro, Jardel. Foi, pô, esse curso é fantástico. Ó, meu irmão é um que Já tem data pro sempre próximo? comenta. Tem data já pro próximo? Eu quero vou, fazer até eu de vou novo. montar e vou mandar o A convite gente pode para fazer vocês. como colaborador, né? Sim. Pode. Sei lá, de repente. Colaborar com quem, Colaborador, rapaz? não, Um cara rapaz. desse Professores, ensinando aí, não. o quê? Você é Não, doido? vocês Não, serão- a gente Não, pode ser guiado por ele, esse é claro, curso vai ser né? diferente, vai ter 3 professores e um auxiliar ali para corrigir Vai nossos filmar, erros. ia filmar isso daí. Podia filmar também para botar na Filmar esse rede. curso. É. Mas é muito legal. Eu me sinto assim, cara, fantástico. sabe? Maneiro. Quando a gente está ministrando esse curso, porque a gente sente. Você vê o cara quando ele começa e no final. Como ele Isso tá, aí eu percebi. né? As pessoas começam muito. Eu sempre fui não. Depois que eu passei pra rua, eu fiquei uma pessoa muito desinibida. Então eu já comecei lá já as falando igual vendas é muito bom maritaca. pra isso. Mas você percebe, cara, que no primeiro dia as pessoas estão assim. Bem quase reservadas, escondendo, colhidas, e E depois. no final, meu irmão, já tá todo mundo. Muito legal. É maneirado. Isso é satisfatório. Muito legal. E aí, cara, veio desse mercado que você montou o Cornan, e aí depois como é que você chegou nas farmácias? Então. O que você identificou aí para... Então, a minha esposa, ela resolveu fazer farmácia. E aí formada em farmácia. ela se formou farmácia. Aliás, é uma pessoa esplêndida, né? Também gosta Vou dar um muito beijão de para ela aí, estudar. para Paula. Ela é psicanalista, né? Fez neuropsicologia agora. Na área de farmácia ela Meu fez... Deus, imagina ela- as conversas na mesa de jantar dessa mesa. Não, rapaz, a gente só conversa feijão com arroz. Pô, A esses gente dias veio um deixa do cliente aqui no lado. balcão pediu um Panadol. Logo analisei. O que será que ele tem na cabeça? Aí começou. Oh, meu Deus. Não, mas a gente conversa sobre cachorro. É tranquilo. A conversa sobre Que- cachorro. O cachorro veio abanando o rabo pra mim. Isso significa alguma coisa. Mas aí ela estava trabalhando para uma farmácia. Eu falei, olha,
A nossa veia, né? Falou, não, peraí, trabalha para você, É. cara. Aí abrimos a farmácia, não sabia nada de farmácia, aí fui atrás do conhecimento, abri. Aí logo depois já apareceu outra, e agora, sábado agora, nós inauguramos com a uma ali na outra, Mangueira, né? ali Maneiro. e sempre nessa linha, né, de servir, de procurar parceria comunitária. Eu acredito que, eu não vou dizer que eu não venha para o centro, mas eu acho muito difícil, porque a gente trabalha muito a questão do relacionamento, é uma coisa que eu gosto. Isso É é que me legal dá de você muita comentar com a satisfação. gente, É conhecer cara. o cliente pelo nome. É. Sim, Ele e assim, faz um trabalho fantástico nas então, farmácias qual é nesse assim, sentido. o mote, né? Exatamente, é a saúde, o bem-estar e o desenvolvimento comunitário. Então, na verdade, não é uma farmácia, é um projeto. E aí você entra com aulas de música, como eu falei com vocês, né, que tem os padrinhos que pagam os professores, então fica gratuito para a comunidade. E aí aula de teclado, violão, violino, canto, teatro, inglês, uma série de atividades, parceria com a escola, né, do local, com reforço escolar, e atividades para desenvolvimento profissional também. Outro dia nós fizemos um encontro com 100 jovens, como conseguir o primeiro emprego. Que Uau. legal, cara. Foi muito legal, né? Lá mesmo, 9 de abril? Lá no 9 de abril. Você é de outro planeta, né? Na verdade, isso aqui não... rapaz. Cara, Não esse aí é existe. fora Rapaz, da caixa eu demais. sou, Não existe. rapaz, eu sou Demais. cearense, aperreado. né? Isso não existe. Aliás, eu gosto muito de moto, eu descobri, depois de anos de psicanálise, cara, É. olha, eu descobri que eu gosto de moto, porque lá no Ceará eu andava de jegue, pra cima e pra baixo, cara. Essa é a relação? Cara, você vê como é que Freud é importante. Aqui eu não posso andar de jegue, ele tá rindo ali, ó, mas é verdade. Mas aí você pegou um Freud, jegue muito do jegue rápido. a né? Kawasaki. Pegou o jegão. Como explicar? Freud, do jegue a Tá Kawasaki. vendo? O Esse pessoal não dá jegue- importância pra Freud, cara. Pô, Pegou pessoal, um manga-larga machador aí violentíssimo, meu irmão. Mas é legal, eu considero. O meu pai já era assim, né? Exatamente por ele ser pastor, ele tinha essa veia social, né? Eu lembro que lá no interior do Ceará, a igreja tinha exatamente esse papel. Como ele tinha um conhecimento melhor, então ele era o médico da cidade, ele fez uma escola lá. Ele era o técnico mesmo? de time de futebol, ele jogou no Madureira aqui. É. Ele era aqui do Rio, antes de ser pastor. Depois ele foi transferido para lá. Na época, o Madureira era um timão, cara. E aí, ele era bom mesmo. E o time lá da cidade era campeão. Eu lembro que não tinha jogo dia domingo, que o pessoal tinha que ir para a igreja, cara. Então, era só até sábado. Ele era respeitadíssimo, né? E a gente, criança, vai vendo aquilo, cara. Você Não foi fica do Madureira que encantado, criou o né? Romário? Eu acho que o Romário do jogou no Madureira. Madureira. Depois que ele foi pro Vasco, né? Eu Isso. acho que sim. Mas assim, então, eu acredito que essa questão, né, desse comprometimento com o outro é você seguir os dois princípios, né? Amar a Deus e o amar o próximo. Então, como que você pode fazer isso fazendo o que você faz? Como que você pode florescer onde Deus te plantou? É uma pergunta que você tem que fazer, e você é de uma criatividade assim, abundante, cada um de nós. Então, precisa se pensar nisso. Hoje eu falava com um amigo, né, que lá em Provérbios está escrito: bem-aventurado, feliz é aquele que planeja o bem. Uhum. Então, em geral, as pessoas levantam pela manhã, você não acorda, o que é que eu vou fazer de bem hoje? Você não pensa, você já sai disparado. Somos escravos do trabalho, né? Do trabalho e dela. Então, é uma questão assim que eu considero importante. Eu tenho até escrito isso lá no meu escritório. O que é que eu vou fazer de bem hoje? Que eu levanto, eu já vou para o escritório, eu já vejo. E não precisa ser uma coisa extraordinária. Uhum. Pode ser uma coisa simples, você ligar para um amigo, né, para uma pessoa que está aí. Passar uma mensagem. Não importa, entendeu? Extraordinário é o ordinário feito todo dia, né? Você é? fez um bem extraordinário esse fim de semana, que infelizmente a Marcela não pôde participar, a gente não conseguiu enquadrar as meninas para deixar, assim. E como é que foi esse evento que você fez para as mulheres no sábado? Foi fantástico, né? Deu quantas mulheres? Porque foi Dia Internacional da Mulher, dia 8, né? Internacional da Mulher, dia 8, em torno de 60 mulheres. O que aconteceu? Lá na comunidade existem sempre pessoas que se destacam. Então tem o pessoal da pastoral da criança. E você tem esse controle preciso? Tem, mas isso é fácil. Só você perguntar para as pessoas e às igrejas. E a gente tem um cadastro lá, lá na farmácia que tem o nome dessas pessoas, e você pergunta. Então tem o pessoal da Associação de Moradores, tem o pessoal que... Ali tem um pessoal sem teto, que tem uma turma lá que leva a cesta básica. E aí a gente descobriu esse pessoal, né? As pastoras. Tudo lá, mulher?
tudo mulher. Dia Internacional da Tem Mulher. fé. Só tinha eu de homem lá. Ah, Até o pessoal ficou me olhando assim meio de lado, mas, pessoal, tá tudo fica bem. tranquilo. Tá Aqui tudo é em só uma paz, homenagem. Vamos celebrar. É. É isso aí. E aí a gente fez essa... Rapaz, não, foi emocionante, tá? É. Inclusive, tem uma menina lá, levamos a empreendedora mais jovem, descobri lá, 18 anos, ela abriu uma empresinha para ela, Que legal. um salão para ela. Levamos a senhorinha que tinha mais filhos na comunidade, acho que tinha uns 10, me parece, e a mais idosa, 90 e poucos anos. Foi lá? Foi, eu legal. mandei buscar em casa, de carro. Maneiro. Então, assim, foi emocionante. Eu me emocionei, eu sou um cara durão. É, Esse imagino. cara acaba da peste, mas eu fiquei Maneiro. emocionado. Então, é um trabalho, assim, que eu acho muito legal. Primeiro que reconhece, né, o papel delas na Uhum. comunidade, porque nós somos humanos, né? A gente faz o bem, a gente faz o bem para receber o bem, a gente faz o bem porque é bom. Uhum. Eu acho que essa é realmente a essência, né, de você fazer as coisas. Mas o reconhecimento é bem-vindo, né? Todos gostando. Até Jesus, né? Curou 10 leprosos, cadê os outros Com 9? certeza. Só voltou um, né? Então, não é que ele queria reconhecimento, mas ele queria que... Porque o reconhecimento é bom para quem reconhece. Ele né? queria a gratidão, né, naquele momento. Mas mostrar, ensinar também como que o ser humano é complicado. E como que é o ciclo, né, cara? Porque todo aquele que é grato geralmente recebe favor. Né? Começa com gratidão e se você é grato pelo pouco, né? Exatamente. Você vai recebendo mais, você aprende a lidar com isso. E né, você falou de gratidão, é uma coisa que meu pai implantou assim, no nosso coração. Ele era uma pessoa extremamente grata, independente das circunstâncias. Porque é fácil você ser grato quando você está passeando, bem, no tá bolso, legal, boa viajando. saúde, né? Agora, meu amigo, atravessa a crise, não vai no meio da tempestade para ser grato, isso. né? Eu lembro uma situação... Grato pelo fubá é ruim. eu lembro uma situação, a mesa maior que essa aqui, os 6 filhos pequenos sentados, interior do Ceará, uma seca braba, feijão e farinha na mesa só. Aí o pequenininho, né? Pô, pai, só ajuda feijão aí. com farinha, ele... Meu filho, vamos dar graças a Deus, porque aqui em volta muita gente não tem nada. Não tem isso. E era verdade. Isso, cara, entra na tua mente, no teu coração, você não esquece isso. Então, você falou que a palavra tem poder, né? Tem muito. Essa palavra foi poderosa para mim, para o resto da vida. Então, e ele sempre falava como o Winston Churchill, né? A gente não está em crise, a gente está atravessando. É diferente. Atravessando, e sempre atravessa, né? Tudo passa, a Bíblia fala você isso. que já pegou altos e baixos na vida aí em vários... É uma gangorra, né? São ciclos, né? Como você falou. Eu vou fazer um corte aqui, eu acho que vale a pena essa pergunta aqui. A gente já tocou várias vezes nessa menção, né? Jesus. Não sei o seu envolvimento com igreja, com religião, com nada disso, mas você mencionou que seu pai era pastor. Qual que é o papel de Jesus na sua vida hoje? Então, rapaz, eu considero o seguinte, que eu tinha, sim, na minha vida, 99% de chance de ser um fracassado. Por quê? Porque tudo que eu pensava e esse 1% que fez toda a diferença foi Jesus, mudou tudo. Então, eu considero assim, eu estava até falando com uma amiga minha aqui, hoje em dia as pessoas se cobram muito ver a correria da vida, então você tem que ser o quê? Você tem que ser um atleta, né? As pessoas cobram isso, o teu professor de educação lá te cobra, o teu nutricionista te cobra, o teu pastor te cobra, você tá na igreja, o teu médico te cobra, né? Os teus amigos te cobram. Então, para você atender tudo isso, a família, você tem que ter tempo para a família. Para você atender isso, um especialista calculou, você tem que ter um dia de 48 horas. É verdade. E você não tem. Então, muita coisa vai ficar para trás. Então, assim, isso para mim era tudo bagunçado, entendeu? E hoje as coisas estão bem encaminhadas, né? Em todas as áreas. Então, qual foi o fiel da balança aí? Foi justamente Jesus, né? Por causa dos ensinamentos dele. Não é o Jesus mito, não é os ensinamentos dele, né? Porque o que ele fala? Eu sou a luz. Você tem que fazer coisas não perenes, né? Não pontuais, mas coisas que deixem legado, pra vamos sempre, dizer assim. Para sempre, né? Amontoar brasas vivas. É o eco, né?
Então, O eco da palavra de Deus é a bondade no mundo até hoje. e você plantar, a história do celeiro, né? Celeiro, pô, derruba o celeiro, faz um maior, tá? Pô, você é louco, cara. E se te pedir a tua alma hoje, o que você tem para apresentar? O celeiro vai ficar aí, é rápido, e a vida, Jardel, é assim, entendeu, Pedro? É um piscar de olho, cara. Eu trabalhei 40 anos na Caixa, parece que foi uma Parece semana, que passou cara. muito rápido, né? Então, como diz a Bíblia, é um piscar de olhos, né? Uma vela acesa. Então, agora, o que você faz, né, para o outro, né, a amizade, a bondade, né, você estender a mão, o perdão, a adoração, isso aí é eterno, cara, entendeu? É o nec tamen consumem bator, né, que é o lema da igreja presbiteriana, assar ardia e não se consumia, nec tamen consumem bator. Quando Moisés subiu lá, né, aí ele fala, nec tamen consumem, ou seja, aquela sarça, e isso é Deus, isso é Jesus, ele não se consome em si, ele é eterno, né? Então, por que é que eu vou trabalhar para eu fazer coisas para o passageiro se eu posso fazer para o eterno? Né? É claro que algumas coisas aqui a gente depende, né? Mas a preferência, a prioridade é o que é eterno. Porque senão, rapaz, não tem sentido. Eu lembro uma vez que o Weber é o meu maior conselheiro. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu pego mais conselho do que esse camarada do que, sei lá, às vezes com meu pai de sangue. Considero ele muito. E lembro uma vez que eu perguntei, Weber, eu tô em busca do meu propósito. Falei com ele. E ele falou, cara, não liga pra esse negócio de propósito. Seu propósito principal é seguir Jesus Cristo e fazer o que ele te manda fazer, que é fazer o ID, é falar dele para o maior número de pessoas que você puder. O seu propósito secundário, ele vai aparecer, relaxa, calma. Ah, eu lembro disso, Eu falei, caramba, é isso mesmo. Ele falou, cara, não, esquece é verdade, esse negócio eu até de brinquei propósito. com ele, eu falei, o pessoal que fica falando assim, né, eu preciso me encontrar, né, não sei o quê, aí eu tenho amigo que fala isso, você tá procurando a pessoa errada. Você tem que encontrar a Deus, que é o sentido de vida maior. Você quer um sentido maior de vida do que você produzir vida, do que você, né, e principalmente a vida eterna. Você quer um sentido maior do que você levar uma mensagem alvissareira para as pessoas, uma mensagem de esperança, né, uma mensagem de riqueza, a luz, né, o bom perfume, né, a boa nova. Não tem coisa melhor. Não tem como, né? E aí até tava brincando com um amigo meu que falou, eu sou ateu. Eu falei, cara, graças a Deus, tu é ateu. Porque ele estava procurando entender Deus, né? Eu falei, cara, graças a Deus, porque se Deus coubesse na tua cabeça, ele ia ser muito pequenininho, né? Porque... não zoando ele, mas é porque é a nossa mente, eu tô falando isso no geral, entendeu? Se Deus cabe na minha concepção, então eu sou Deus e ele é um objeto. Não é? Então e a própria Bíblia fala isso, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração ou mente alguma aquilo que Deus tem, aquilo que ele é, porque não dá, cara, nós somos... Né? Um grão de areia. Não tem jeito, e graças a Deus por isso. Um dia nós vamos entender, mas hoje, cara, fica na tua. Só acredita. Em português, né? Em português, que já é uma tradução falha, tem um diálogo na Bíblia interessante quando Moisés fala, tá, mas quem que eu vou falar que tá me mandando, né? Moisés tá lá no topo do morro, aí Deus manda ele liberar o povo lá, e ele fala, pô, mas o faraó pegou todo mundo lá, vai dar ruim pra mim, vai me matar, não vai dar certo. Tá, mas quem que eu falo? Eu sou gago, ele arrumou um monte de desculpa. Até que ele fala, eu falo que é quem? Qual que é o seu nome, meu voz maluca, doida? Quem que é você? Aí, no português, a gente tem uma tradução que já é ruim, né? Eu não sou especialista nisso, então não vou nem me aventurar aqui. Talvez o Weber até saiba melhor. Mas se você parar para pensar só no que o português diz, quando Deus responde para ele, já é um negócio que vai muito além do nosso entendimento. Ô, Moisés, você fala para ele que o Sou mandou vocês. Eu sou quem? Que é isso? Que a gente tá preso na linha temporal, né? Loucura, cara. Sou eu. Só fala que o eu sou mandou. Aí, pô, para quem lê a Bíblia inteira, vai descobrir vários desdobramentos, né? Não tem começo, não tem fim, tudo que pode existir tá nele. Hoje é o ontem, é o sempre, exatamente. Doideira, né? Legal demais, legal demais. E esse papo, ele vai de encontro. Eu não falei em nenhum podcast ainda, mas a gente tá num espaço da igreja que eu congrego,
Eu quero deixar esse momento aqui para agradecer o pastor Gerson Moura e todos os irmãos que foram de acordo para eu estar aqui dentro fazendo esse conteúdo que, quando ele vira para esse assunto, também é muito pertinente, porque é o nosso sentido de vida, é o meu, é o seu, é o do Serginho que está lá atrás, é o do Pedro. Eu até repito de falar, porque o quanto as pessoas puderem se atentar para isso e passarem a se aprofundar nesse assunto, ler palavra, para você que não faz isso, buscar quem é Jesus, porque eu só me converti de fato quando eu fiquei sabendo quem era ele. E sempre que, em todos os podcasts que rolar aqui, se a gente puder entrar um pouquinho nesse assunto, para mim vai ser magnífico, vai ser fantástico. Maravilha. Show! Aqui. Eu tô para te perguntar isso, o seguinte, pra gente voltar aqui pro assunto do empreendedorismo, nada impede que a gente volte a falar de Jesus de novo, porque ele vai estar mesmo, ele tá aqui, ele vai estar nos nossos assuntos. Não tem como separar as coisas, né? Mas a gente procura, de repente, focar um pouco mais. Né? Cara, eu percebo lá no teu negócio, nas suas farmácias, todos os funcionários com a mesma pegada, com o mesmo estilo, tanto de atendimento, quanto de cordialidade, sorriso no rosto, olho no olho. E todas as vezes que eu tive esse relacionamento lá, como é que é feito isso lá? O que você faz? Você dá o treinamento? Você promove um treinamento junto? Como é que é esse fluxo aí, cara? Porque é fantástico a maneira, elas só faltam receber a gente na porta, levar até dentro. É incrível. Você, quando for algum dia, você vai perceber isso também. Um atendimento espetacular. Isso isso nos deixa muito orgulhosos e felizes, né? Quando as pessoas testemunham isso e falam com a gente. Às vezes as pessoas me param na rua, né? Falam, poxa, cara, as meninas lá... É incrível. São 30 meninas, né? E os meninos que entregam também... São 30? São. Agora Caramba. São 30, né? E tem a loja também. Tem os meninos que entregam. Mas dentro são os da bike farmácia... São os bike boy e os motoboy. Lá tem os que entregam de bicicleta também. Porque tem a loja também, tem uma loja lá de multi-coisas, né? Ali no 9 de abril, que é papelaria, presentes. As farmácias são onde? 9 de abril? 9 de abril, Boa Vista e agora na Mangueira. São mais ou menos próximos. Como é o nome da farmácia? Farmabril. Farmabril. Isso. A gente vai botar também o Instagram dela aí pra galera conhecer. Bacana. Cobra nada não, tá, Jada? Não é que cobrar o quê? Você tá dando... Eu sei que a gente vai ter que te pagar depois desse conteúdo todo aqui. Não, é 0,800. Nós vamos fazer uma migração de todos os clientes da drogaria... Farmabril. Drogaria Pista, não vou falar nome. Drogaria Pista, entendeu? Da drogaria antiquada, entendeu? Mas, rapaz, é aquilo que eu tô falando. Eu acredito muito nessa questão do relacionamento. Então, por isso também que eu fui mais para a periferia. Né? Ali perto da minha casa, eu moro ali na Morada da Granja, 3 minutinhos eu chego lá. E a gente tem alguns critérios para poder selecionar, por exemplo. Então, você já começa desde a seleção. Desde a seleção. Porque, primeiro, você tem que trabalhar com gente que gosta de gente. Primordial. Se você não gosta de gente, fica complicado. Eu sugiro que você vá trabalhar de repente num zoológico, né, num lugar, porque existe vários tipos de pessoas. Mas para trabalhar conosco tem que ser. Esse é um critério importante. O segundo critério, que more próximo. A não ser que não tenha. Uma farmacêutica, por exemplo, às vezes não tem ali na área, mas geralmente tem. E o terceiro critério... E esse que, só te cortando rapidinho, esse que mora próximo é por quê? Porque ela conhece a galera da região conhece as pessoas, é conhecida. Entendi. E até bacana, às vezes vai em casa, na hora do almoço, vai no almoço, e eu não preciso pagar a passagem, nem ela. Entendi. Porque é um pouco do funcionário e um pouco da empresa. E assim também, em geral, eu escolho pessoas que são líderes. Meninas que são líderes. Ou líder na igreja, ou líder na associação de moradores, ou líder na pastoral carcerária, ou líder na pastoral da criança, na pastoral da família. Então é isso, pô. Você já bota quase meio que não pronto. Aliás, no dia que eu falei para você, a gente fez um encontro lá com 100 adolescentes, já preparando para eles para o mercado de trabalho, uma das perguntas que eu fiz foi: quem frequenta a igreja aqui? Aí 99% levantou a mão. Eu falei: quem ajuda na igreja? Aí, Uau. Baixou a mão, 5 ou 6 só. Aí pouquíssimos. Aí eu falei, você vai sair daqui, você vai chegar pro seu pastor, pro padre, para quem quer que você frequenta, aí você vai chegar, o que eu posso ajudar aí?
Uau. Entendeu? Legal. Por quê? Cara, se você que se pensa Ensina a bem. criança no caminho que ela deve andar, né? E assim, rapaz, se a pessoa, por exemplo, as meninas, uma é líder de louvor, outra é líder de criança, outra é líder de senhoras, a outra é tesoureira da igreja, a outra trabalha na associação de marido. Quanto essas pessoas ganham Só para precisamos trabalhar? fazer um trabalho de jovem lá na igreja, pode mandar metade desses aí lá pra nossa igreja. Pois é, fala, não, pede a vassoura pro pastor lá e varre, não interessa o que você vai fazer. Por quê? Colabora com alguma coisa, né? Você começa a liderar, aí você começa a se envolver com problemas, com ciúme. É, um Você baita de um tem que treinamento. se comunicar. E Aprende outra a viver. coisa, quanto que você ganha para isso? Nada. Você está fazendo isso de graça. Pô, se você vai trabalhar numa empresa e você vai ganhar, em geral a pessoa vai passear, cara. É Entendeu? aprender a viver, porque quem trabalha só pelo dinheiro é Mas mercenário. então Ou se prostitui. E né? outra coisa, às vezes as pessoas falam, tá, mas que curso que você fez? Você não fez nada. Curso de atendimento, 0. Comunicação, 0. Nunca fez um. Curso de vendas, nada. Curso de relacionamento interpessoal, como conviver com as pessoas, nada. Então, fica muito difícil. Porque eu sempre falo assim, equipe, nós não podemos carregar ninguém. A gente pode ajudar as pessoas, mas de uma outra forma. Para trabalhar aqui, a equipe tem que se carregar. Ajudar. Então, é um critério. Aham. Entendeu? Não existe meta também. A meta é coletiva. Ah, é? Coletiva. Não existe meta individual. Isso é Não fantástico. existe. Pô, isso é legal. Né? Como é que é isso aí? Você bota uma meta Uma global e uma se ajuda a outra Olha, para bater a meta em geral. 16 anos, se elas não bateram a meta, acho que foi 1 ou 2 vezes só. Em 16 anos. E a meta progressiva? Progressiva. Que legal. Entendeu? Assim, então. Então quer dizer que você tem funcionários antigas. Tem menina lá que tem 16 anos já. Ah. Juntou com a gente. E tem muitos que foram e voltaram. né? O Fred lá da Pit Stop também comentou que... Porque, assim. E como é na comunidade, tem aquele elemento de assim, voltei pra casa agora, né? De repente saí, fui fazer uma faculdade, Entendeu? E é voltei. conhecida, Uhum. quando Ô, seu a gente Weber, admite, tem fulano, vaga aí você e tá aí tal. agora, poxa, que legal, porque a menina já é líder na igreja dela, já, Ah. entendeu? Então, assim, esses critérios não parecem, mas fazem muita diferença. E né? olha que interessante, né? E a O gente faz papel. pesquisa também, por exemplo, a semana, um tempo atrás, ela faz pesquisa, então, a pergunta seria a seguinte, ó, qual de vocês, né, qual a melhor colega de se trabalhar? Boto lá os 30, aí uma vota nas outras 29. Né? Aí depois eu até brinco, pô, cara, você teve um voto só. Só o seu. Só o seu. Aí é uma brincadeira. Mas é uma forma faz sutil. dinâmica, né? Uma Essa forma dinâmica. sutil. Aí eu premio as 5 primeiras, É. né? E a última lá fica com a orelha em pé, né? Aham. Pô, tem que melhorar. Tem que melhorar. Aí na seguinte ela já dá um Já pulo, pula. entendeu? Ah, muito legal, cara. Então, são coisas assim, por isso que o conhecimento é importante. Isso você aprende aonde? Com a psicologia, nas ferramentas, e pedindo a Deus sabedoria para você conduzir. E o respeito, o carinho, e o envolvimento com elas, entendeu? Isso é essencial. Sabe o que é você se sentir? Você não é uma ferramenta Uhum. para dar lucro para o outro, enriquecer. Eu não me vejo assim, eu super bem, né, andando de carrão aí, de motocão e os funcionários lá. É. Ah. A comunidade tem um papel Não dá, crucial cara. no seu negócio, dá pra ver. Sim. Porque você preza pela comunidade na saída do seu negócio, né? No Você falou social. saúde, bem-estar e o desenvolvimento comunitário, mas na entrada do negócio, no recrutamento, você vê que características da igreja ou da paróquia, ou seja, lá de onde a pessoa lidera alguma coisa, são primordiais para a seleção Sim, dela. ou seja, a contribuição, né? Porque uma vez eu contei Qual a a história- diferença que você está fazendo no mundo, né? Uma vez eu contei a história para o Jardel de um professor meu, já de idade, ele falava assim, olha, meus filhos, vocês estão aí, né? Vocês vão abrir negócios futuramente, vão ser empreendedores. Vou falar uma coisa para vocês, olha, se vocês abrirem um negócio para ganhar dinheiro, vocês vão se estressar, vocês vão perder dinheiro e vocês vão usar mal o tempo de vocês. Agora, se vocês abrirem um negócio para vocês servirem, vocês vão se dar bem. Eu nunca vou esquecer isso. Que legal. Cara, entendeu? E eu acho que E faz muito ele sentido tinha isso. muita razão nisso aí. Né? E a gente volta para Jesus, né? É. Sendo o cara que era, É. eu não vim para ser servido. É. Pois Eu é, vim pra rapaz. Né? servir. E aquela história, mais importante é dar do que receber. Mas, quer dizer, as pessoas às vezes passam por aqui, saem por aqui, mas as pessoas não percebem a essência disso.
né? E realmente, então, esse comprometimento, e esses eventos a gente já fez eventos sobre saúde da mulher, sobre saúde oral. Eu convido os dentistas da região, eles vão, levam eu lembro que brindes, você faz. né? A gente faz sobre saúde da família. Nós fizemos até um encontro lá fantástico. Como é que era o título, rapaz? Peraí, era A Excelência Embaixo dos Lençóis, só para mulheres. Ó. Caramba. O negócio bombou, rapaz. Tinha mais de 100 mulheres lá, rapaz. De tudo quanto é igreja. Foi um negócio. Mas era só mulher. Entendeu? Detalhe, né? De tudo quanto é igreja. Aquelas igrejas mais conservadoras que a gente considera, né? As igrejas pra frente, hein? Rapaz, e já de vez em quando elas passavam, ih, quando vai ter o segundo? Entendeu? Meu marido adorou, viu? Rapaz, foi um Só negócio glória. bacana. Eu só cheguei e falei, gente, tá aberto o encontro. Vou sair de lá falando em línguas. Tchau. Eu falei assim, e saí batido. Quer dizer, a gente geralmente, quando faz um encontro assim, a gente recebe com música. Então, o pessoal da música era mulher. Até a menina da mesa de som, eu tive que descobrir uma que mexia com a mesa de som. Tudo mulher. Foi Que legal. show. Aí foi psicanalista, foi nutricionista, foi, né, Quando me formar em médica. nutrição, eu quero fazer parte desse projeto Das aí. mulheres, não. Não, da mulher não. Ah, bom. Aí, Sérgio, já quero quer ir no fazer encontro das parte desse mulheres. projeto Corte aí. oficial do Na Moral. Tum! Esse foi um corte mesmo, corte. Agora, por que funcionário é só mulheres? Você já testou homens? Primeiro que eu gosto muito de mulher, né? Com todo respeito. Não, brincadeira. Mas assim, Porque o homem é fraco, né? assim, não, para essa questão da... A mulher, ela é querendo mais ou não, jeitosa, né? mas é sensibilidade. Empatia. Isso, né? Porque quem é que cuida? Você tá doente, O único ser que consegue ser empático de verdade é a mulher, porque a mulher é mãe. entendeu? E pensa um pouco, enfermidade, né? Por exemplo, lá em casa somos 6 irmãos. Tem uma irmã, uma menina que é a professora de educação física. A minha mãe adoece. Qual dos meninos que cuida? vai lá? Ela, entendeu? É uma afinidade natural, talvez cultural. Não que o homem não tenha essa, e pode desenvolver. Eu tô até praticando isso com a minha mãe, cuidando dela Mas lá. eu acho que é biológico, vou lá. porque a mãe, ela carrega um ser dentro dela. Sim, Então, se for pra falar de empatia mesmo na raiz, cara, é muito difícil o homem sentir empatia. A Pra gente esse chega aspecto, a sentir né? até compaixão, mas empatia é difícil, entendeu? é verdade. Eu lembro aqui, né, até assim, em termos de governo, né, nós tivemos algumas governantes que são mulheres, a Margaret Thatcher. Eu acho que a única que eu lembro que fez guerra no mundo foi a Margaret Thatcher, mesmo assim porque foi atacada, né, pela Argentina naquela guerra das Malvinas. Não é da época de vocês não tinham nascido ainda, mas eu só peguei a época de Dilma Rousseff comandando o nosso país. Pois não foi muito, mas não fez guerra não. Ela não foi assim, mas não fez guerra. Então, homem, e aí, pô, homem é guerra, é o cara que é pauleira. Que é na força. A mulher não, ela é mais, né, sutil, Ela concilia mais mais, suave, né? ela é mais emotiva, né? Ela é mais Eu emocional. acho que a mulher pensa mais. Pensa, assim, O homem é nessa muito- questão. Ela é muito sensível. É mesmo como uma questão até cultural, né? O homem era, como diz a antropologia, né? O homem ia pra caça e ele tinha que... Ou É pega, testosterona, né, cara? ou Testosterona atrapalha. pega ou perde a caça. Então você tem que ser ali, ó. É. O objetivo. A mulher não, ficava na aldeia, tomando conta, aí começa com a vizinha. Tanto que você vê que o cara estressado não consegue pensar, ele tem que ir pra academia, bater em alguém, fazer força. Porque é testosterona, É exato. verdade. O cortisol com testosterona misturou, deu ruim. Embolou, já era. Então, as mulheres, né, e sorriso, né, as mulheres sorriem mais, Uhum. você sabe disso, estatisticamente, vivem mais até, né, diz que vivem, então, mas eu falei uma coisa interessante à parte aqui, eu falei no Dia Internacional da Mulher, porque eu perguntei, meninas, desculpa eu chamar de meninas, elas até brincaram, né, eu brinquei com elas, mas por que a mulher é o sexo frágil? Porque o homem comete mais suicídio, o homem leva mais bomba na escola, o homem faz mais guerra, né, o homem tem mais depressão, é mais mandado embora do emprego. E por que a mulher é o sexo frágil? Até hoje Não dá pra entender. eu estou procurando saber, né? É o Mas segredo delas. elas não contam, né? Não, a gente nunca vai ficar sabendo. Pois é, elas me responderam também. Né? Mas então, assim, elas têm essa sensibilidade, né, do trato.
né? E tudo que uma comunidade, tudo que a gente quer é esse estreitamento relacional com a comunidade, essa relação bem estreita, bem amiga mesmo, de contribuição. Então ela olha, o homem olha assim, eu quero uma Novalgina, aí o cara vai lá, toma a Novalgina, acabou. Ela olha para você e fala, esse rapaz não está bem, entendeu? Aí já, o senhor está tudo bem com o senhor e tal. É a sensibilidade. diferente. Eu acho que a mulher, ela de isso. fato tem a É sensibilidade. isso. Cara, eu faço umas pesquisas lá, de vez em quando, nunca tiraram abaixo de 9, tá? Na comunidade. Eu estava falando que eu faço entre elas, mas eu faço externo. Faz na também. Todas as o suas cliente funcionárias oculto. passaram, né? por exemplo, pelo teste do Enneagram? Você falou aqui que você Não sei, da não. ideia? Eu gosto, mas eu nunca trabalhei com elas. Explica pra galera o que acho que a gente pode caminhar pro final, chegando perto disso. Porque eu acho que a gente nunca vai conseguir fazer uma entrevista de 3 horas com o Weber pra falar só de negócio. Ô, rapaz. Não tem como. E seria muito bom fazer uma entrevista de umas 5 horas. com Nossa, ela. já vai não, dando faça volta isso não, aqui. pô. Não, tem Pobrezinho várias dos próximas ouvintes partes aí. Tem. Eu tô com as 8 perguntas guardadas aqui já na Pô, cabeça. Mas eu conheço bem, mas tem um monte. Também. fala do Enneagram, o que você entende, o que Não. significa, que a maioria das pessoas nem sabe o que é isso. Não, rapaz, a gente podia combinar de chamar o meu amigo para falar sobre o Enneagrama, porque ele é O pastor lá da É, igreja, o pastor né? da Ele Casa é de Pedro. entendido do assunto? ele é mestre. Eu fiz Ah, o é? curso com ele. Você Entendeu? fez o Eu curso fiz o curso com ele. E eu continuo estudando, mas eu não sou, assim... Quem que é mesmo? A melhor Qual o pessoa nome para dele? falar. Giovanni. Giovanni. Pastor Giovanni. De é uma repente, pessoa... se ele quiser vir falar com a gente É uma aí, pessoa ganha, de né? excelência. Eu vou pedir autorização para passar o contato para vocês. Aham. Eu conheço Aí ele. vocês conhecem, então? Olha, gente... Ele é pastor da minha cunhada. Então, me ajuda pra caramba, entendeu? É um dos conselheiros, como você, Jardel. É. Ele é meu conselheiro também, Que bom. um dos bons, sabe? Legal. Quando eu vou lá conversar com ele, a pessoa tem tá estudando psicanálise agora, um cara... Esse negócio de estudar, de você ler, cara, é uma coisa que importante no empreendedorismo. É que as pessoas falam assim, porque o Bill Gates e tal... Eu estava vendo o Bill Gates, quando ele começou, até hoje ele lê muito, né? Uhum. Mas quando ele começou a carreira, ele lia em torno de 20 livros por mês. Cara, então eu sempre falo, todo líder, todo empreendedor, todo líder tem que ter um livrinho dentro da mochila, onde Todo ele vai. líder. Tem uma frase em inglês que fala, every leader is a reader. Né? Todo líder é um leitor. É um leitor. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque isso, cara, te dá uma... Dica pra galera aí, É? Dica pra galera, pra você não carregar livro, Kindle. Isso, livro é isso aí. eletrônico, Eu tenho também. Compra Maravilha. um Kindle, Hoje, compra um iPad, hoje eu carrega sou aí. das antigas ainda, eu levo livros, mas o pessoal, né, conectado. Qual é o livro aí, que você tá lendo eu- agora? Vamos falar de livro, então. Tô lendo 5, rapaz. Não é um só, não. Eu tô lendo sobre A Arte da Boa Vida, do Clóvis de Barros Filhos, né, que é aquele filósofo que tem. Eu estou lendo, que está me lembrando aqui, A Arte de Conviver com o Seu Cônjuge, né? É um muito bom também, do Cecil Osborne, um americano da Igreja Batista, ele é psicólogo também. Estou lendo A Arte da Comunicação, tudo é arte. Tudo é arte, né? Tudo artista. A Arte da Comunicação também é do Cecil Osborne. E estou lendo um do filósofo, do Feuerbach, Ludwig Feuerbach, muito bonzinho, né? E é sempre bom, né? Você tá... é muito bom fazer anotação. Ele gosta. E Ele é o cara não- da anotação, meu irmão. E não é legal você ler por ler. Você tem que, como A gente diz, estava falando isso no início aqui. como diz o autor, né? Você tem que ruminar o conteúdo. Uhum. Né? Você tem que pensar. E é bom anotar, porque depois tua vida muda muito. Então Depois você não é dos caras pra ouvir livro, ouvir resumo. Você tem que ler o livro mesmo. Tem que ler, tem que Ler e escrever, né? Entendeu? Você tem que Por trazer. isso a geração nova aprende isso daí, né? Que esse pessoal fica ouvindo resumo de livro, fica ouvindo podcast. Não é ruim. Vamos O ler um ruim é não livro. ler. O ruim é não ler. Você viver aí, né? Mas no celular, quem fica inteligente são os 2 polegares. Mas Quantos anos de empreendimento? Vamos falar de empreendedorismo. Né? Quantos anos de empreendedorismo você tá nessa caminhada aí? Desde desde os 8 anos. 8 Só anos. que antes era limão, agora é remédio, pô. Nessas algumas décadas de empreendimento e de vida de negócios e aprendendo tudo isso, me parece que você sempre foi um bom leitor, um apaixonado pelo conhecimento, um estudioso. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu na vida? Que você falasse assim, isso daqui eu não posso deixar de falar,
para quem quiser me ouvir? Então, existem várias, mas eu acredito que a principal é você usar, né, o que você fizer em prol do reino. Em prol do reino, né? Não é fácil, mas é essencial. Por quê? Porque, primeiro, se é bom para o reino, é bom para você. Né? E eu considero que a melhor coisa, a lição mais legal mesmo, é eu conseguir articular a questão empreendedora com a questão do exercício cristão. Entendeu? Então, como é que a gente pode, né, na nossa atividade, né, no que seja, você colocar ali os princípios, porque os princípios não são a vida estão neles, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu quero muito a vida. Eu amo a vida. E sou assim, fui contemplado desde o nascimento com a vida. Eu tenho que valorizar isso. E eu tenho que fazer com que ela abunde, né? Vida em abundância. Como fazer isso? Exercitando exatamente no meu dia a dia, nas coisas que eu faço. Isso não, sabe, não interfere na minha vontade de melhorar o conforto, né? De ter um carro melhor, mas isso não é a prioridade. Né? A prioridade é que Isso tudo é consequência na tua vida. É uma consequência. Né? É o que a gente chama, esse ganho secundário, que a gente fala assim. Né? O ganho primário. É efêmero também. Se vier bem, se não vier. Sim, aí que tá. Eu acho que o grande ensinamento bíblico, né? Algumas pessoas falam que veio dos estoicos, né? Que é o desapego, né? Lá da Grécia. Mas o cristão, lá na Bíblia, fala que você tem que ser desapegado, porque é efêmero. Porque por que as pessoas sofrem? A riqueza do homem não consiste nos bens que ele tem. Não é? Né? E por que as pessoas sofrem tanto? É exatamente pelo apego, né? Pelo desejo. Porque muitos dos nossos desejos eles não são concretizados. Aí você se frustra. São os vícios, né? Os filósofos definiam como os vícios. Ah, né? Eu tô daqui a 2 anos eu vou estar ganhando 10 mil reais, sei lá. Aí isso não acontece, você... murcha. Quer dizer, a tua expectativa, não é nem o desejo, a expectativa te arrasa. Então, entre pare os vícios, com né? trabalho. Entre os vícios e virtudes, o ser humano naturalmente cai para os vícios, né? A virtude uma tendência é sempre natural. altruísta, Exato, o vício é sempre egoísta. Exato. Então, assim, Pedro, então eu tenho vigiado, né? 2 coisas que eu gosto de vigiar são os meus juízos, né? Em relação às pessoas, que eu aprendi isso, inclusive com meu pai. Eu falei, meu filho, sempre que eu vinha criticar alguém, tá? Eu falei, meu filho, você não sabe a história dele, você não sabe o que ele passou. Então, pondere. Vigie. E o outro é essa questão do apego, né? Eu acho que você é mais feliz desapegado. Isso não impede você de ter desejos, eu não estou aqui desclassificando seus desejos, entendeu? Eu acho justo, a gente gosta, somos vaidosos, mas lembrar que vaidoso vem de vão, né? E então é uma grande arte, né? Você fazer com que você conectar, né, a tua prática, né, para você ter um bem-estar nesse momento aqui, que isso aqui seja um momento extraordinário, né, e sem gerar, né, expectativa. Se vier, maravilhoso. Se não vier, vamos continuar com o nosso trabalho, né, com a nossa luta, com o nosso empenho. Então, essa é uma coisa. E assim, um princípio muito legal também, até eu falo para algumas coisas, acho que já falei para o Jardel, quando o Jardel estava numa crise aí, que todos nós enfrentamos, que é uma palavra de Machado de Assis, presidente da Academia Brasileira de Direitos, né? Fundador. Ele falava assim, olha, a arte de viver é você saber tirar de um grande mal um grande bem. Eu acho que isso é bíblico, né? Quer dizer, a gente entender que as coisas acontecem, principalmente para aqueles que têm, né, e que acreditam que nós não estamos aqui por acaso, que tudo o que acontece
tem um propósito. Uhum. Se você humildemente olhar, e sempre existe essa questão. Se você passa uma crise brava, eu passo. Exatamente como que nós podemos tirar um grande bem desse grande mal? Eu acho que é aí que está a arte. Entendeu? Então, eu tenho que respeitar Machado de Assis nesse aspecto e respeitar a Bíblia, porque é assim mesmo. Você vê a história de José, né, de um grande mal ser vendido como escravo, tirou um grande bem. Me fez né? até emocionar aqui, porque Você esse sabe, camarada foi um você dos, tem história, né? dos camaradas que mais me ajudou a sair de uma crise muito grande na minha vida. E eu sou muito grato por isso. E ele me fez reconhecer que o que eu passei era para eu passar mesmo, não tinha outra alternativa. Eu tinha que passar por isso. Foi uma das pessoas que me ajudaram muito. Eu me emociono de alegria por ter esse cara na minha vida e esse outro aqui também, que foram verdade, os dois maiores colaboradores aí externos para que eu conseguisse romper. Eu não, pô, eu só arranquei um pedaço de mato. Minha Na contribuição foi arrancar um pedaço de mato. na verdade, né, Pedro, nós tivemos uma oportunidade, né? Isso aí, muito bom, cara. Eu vejo assim, entendeu? Foi um aprendizado maravilhoso, né? A tua história, né? A nossa história é sempre um aprendizado. E a gente vê assim, eu gosto muito de ler a Bíblia, cara. Uma das coisas que eu mais sou grato ao meu pai foi ele me ensinar a amar a Bíblia, a ler a Bíblia. Porque ali tem histórias que, às vezes eu vejo assim, cara. Esse cara conhece muito a Bíblia. Um pouco, eu gosto. Pô, só. caramba. Mas às vezes você vê umas coisas interessantes assim, Pedro. Aparece um filósofo aí francês, bacanão. Não, você tem que, igual esse último aí, acho que é o Leclerc, o nome dele, parece que tá na onda aí. Aí ele fala, você tem que se reinventar. Aí todo mundo, Aí você vai lá na Bíblia, escrita 2 anos, transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Já tava lá, né? Já tava, porra. Aí ele pessoal, só copiou. Rapaz. Tá escrito na própria Bíblia Já que tá ele escrito isso copiou, há né? muito Nada tempo. é novo debaixo Pois do sol. entendeu? Então, assim, falam com outras palavras, né? O Bauman, né, que é o grande aí, agora escreveu Modernidade Líquida. Eu estou até lendo esse também, Modernidade Líquida. Muito bonzinho. Mas ele fala lá o que está escrito na Bíblia nos últimos dias, os pais, o amor vai se esfriar, porque ele fala que hoje tudo é descartável, né? Inclusive as relações. É isso que é uma constatação que ele fez e que é de fato. É real. Mas que está lá na Bíblia. O que ele fez não foi nada diferente de Eclesiastes, né? Vaidade. Não é? Tudo é vaidade. Pois é. Mas é bacana a gente ler isso, porque aí eu gosto sempre de comparar. Pô, mas deixa eu ver se Eu fico esse cara tá perturbado. falando aqui. O que a Bíblia fala? É muito legal. Eu fico perturbado como que alguém tenha coragem de parar para ler uma série de livros, porque o do Bauman não é só modernidade líquida, né? Tem amor líquido, tem isso líquido, tudo líquido. Aí o cara lê um calhamaço de livro deste tamanho e fala, uau, olha o que o Bauman falou. Eu falo, rapaz, Salomão escreveu 15 páginas. Tem 15 páginas na tua Bíblia resumido, ali. Né? É 8 em Provérbios e mais 7 ali em Eclesiastes. Pô, lê o negócio lá, cara. Eu penso que até é um exercício interessante, Valendo, mas que é novidade, que... Cara, não dá, né? É igual os pensadores aí brasileiros, né? Tem um aí que fala, porque eu queria ser, né? Eu queria acreditar, deu uma zoada nos cristãos, né? Quem queria, eu queria crer e tal, assim, de uma forma irônica e tudo, não é? Mas, na verdade, ele copia muito, tudo que ele fala é copiado dos filósofos, né? O Caraquinha, de né? fora, Pra não citar o nome dele. por aí. Eu até gosto, ele tem umas coisas interessantes, mas assim... Mas aí você vai lá fora, quem é esse fulano? Ninguém nem ouviu falar. Você vai na Europa, ninguém nem ouviu falar. Por quê? Porque é tudo cópia. Sim. Né? O cara tem uma excelente memória, eu concordo com isso, mas é aquela história que eu te falei. Que Comunica bem. Muito bem. Carismático. Agora, se Deus coubesse dentro da cabeça dele, eu estava ferrado. Né? Porque Deus seria bem pequenininho. Né? Essa que é a grande questão. Então, por mais inteligente que seja, por mais existado, por mais reflexivo que seja... É porque esses filósofos, eles não são espirituais, eles são muito carnais, né? Só para deixar a dica pro pessoal aí. Esse é um problema dele. Eu acho que é um problema que eles enfrentam. Né? Um dos grandes problemas do ateu é esse. Né? Inclusive, um deles conta uma história interessante, que 2 judeus discutindo
se Deus existisse ou não existia, né? Eles religiosos, aí discute, chega até 3 horas da manhã, aí chegaram à conclusão que Deus não existia. Aí foram embora, aí de manhã bem cedo, se encontraram novamente e um estava orando, né? Falou, mas o que você está fazendo? Eu falei, não, eu estou orando. Falou, mas se nós não chegamos à conclusão, rapaz, que Deus não existe, aí ele falou, mas o que Deus tem a ver com isso? Maneiro. Muito bom. Deus tem nada a ver com isso. Bem judeu essa constatação. Pois é, agora, você acreditando, o sol vai nascer amanhã, cara. Daqui a pouco vai escurecer, quer dizer, o que você tem a ver? A tua opinião não vai mudar o nascer do sol, rapaz. Nas palavras de hoje, Deus diria para Jó, né? Quem é você na fila do pão? É por aí. Weber, cara, eu quero deixar uma última pergunta aí. Dá tempo, Pedro? Ué, eu tô aí. Bora. Uma última pergunta, cara, que eu acho que seria interessante. Eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta também. Se você tivesse a oportunidade hoje, é claro que a gente falou aqui de muita coisa boa, mas você já teve quedas na sua vida, você já teve pontos negativos na sua vida. Já falei. Já falhou, já faliu. Se você tivesse a oportunidade, quando o Weber começou a atividade profissional, de voltar no tempo e dar um conselho para ele, qual seria esse conselho? E aí, cara, essa pergunta já envolve tudo, envolve família, envolve filhos, envolve... Meu irmão, não faz isso aqui, senão lá na frente, qual que seria esse conselho? Então, o que eu tenho aprendido é assim, que os erros, eles sempre vão existir, as falhas a gente sempre vai cometer, justamente porque quem tem a veia empreendedorística, ele é ousado, né? Ele se arrisca mais, então a possibilidade dele errar é maior. Evidentemente. Então ele vai errar, a gente vai buscar caminhos diferentes. A única coisa que eu sugiro, né, e que eu faria era buscar mais o conhecimento. Mais ainda? Mais o conhecimento. O cara é apaixonado por provérbios, pô. São 9 capítulos logo no começo. Busca conhecimento. Caramba. Busca conhecimento. Sabedoria tá gritando, busca conhecimento. Vai lá pro Weber buscar mais conhecimento. Não, é porque eu considero assim, rapaz, que como a Bíblia fala, né? Errais em não conhecer as escrituras. E quando eu falo conhecimento, é um conhecimento geral, principalmente bíblico. Para você entender, entendeu? Eu quero ser empreendedor. Por quê? Aí você vai lá, tudo é vaidade, cuidado com a vaidade. Porque às vezes você quer ser empreendedor para você ostentar. Isso é muito natural. Que é para você ser uma celebridade. Porque você é um cara carente, que precisa mostrar um carrão, que você precisa mostrar um motocão, né? E eu reconheço isso em mim. Eu reconheço isso em mim. Só que aí como você fazer uma coisa atrelada ao reino? Acho que é o grande desafio, sabe? O menininho chegou, tem um motocão, né? Uma Kawasaki, né? Aí chega o pequenininho, eu vou comprar uma motocona dessa. O pequenininho chegou para mim na minha viu. Falei, não, primeira coisa, vamos dar uma volta aí. Então eu falei, cara, você tem que fazer 2 coisas. Você está indo na igreja? Ele, tô. Eu falei, primeiro passo dado. Agora, você está indo na escola, está se empenhando? Ele, eu falei, segundo passo. Segundo passo você já falhou. Mas então você vai por ele. Então, o conhecimento, eu considero, né, que o sucesso de Salomão, o próprio Paulo, né? Olha, o Paulo, ele estava preso em Roma. Lembra desse detalhe? Ele estava preso em Roma. E aí ele falou para Timóteo: quando você vier, você traz a minha capa. Traz a minha capa e os meus livros. O cara estava preso. Uau. E outra coisa, ele já estava sabendo que estava chegando a hora dele morrer. Né? Parece que Deus já tinha revelado para ele. E mesmo assim, ele manda os meus livros. Até no finalzinho. Percebe? Então não é à toa que ele é o expoente do cristianismo, né? Que ele foi enviado para Roma para pregar lá para a nação. Porque ele tinha sabedoria e conhecimento. Na hora certa, entendeu? Olha quantos livros ele deixou. Sim. Percebe? Então, assim... As pessoas dizem que nós somos... o mundo ocidental é influenciado pelos ensinamentos de Jesus. Vírgula. Nós somos influenciados pelos ensinamentos de Paulo, que, por sua vez, recebeu de Jesus. De Jesus, exatamente. Mas o grande responsável... Óbvio que eu tô tirando a espiritualidade de lado, né, gente? Sim. Eu sou crentão, mas foi Paulo o grande responsável. Não tenha dúvida, rapaz. E assim, quem deixou escrito, né? A gente parte
de Aristóteles e Platão, né? Porque Sócrates não deixou nada escrito, Uhum. para Paulo. Para É. E Paulo. depois os outros Não, filósofos. rapaz, Jesus deixou nada escrito. Isso, e os filósofos, né, igual Nietzsche, eles eram todos ou filhos de pastores, fizeram Uhum. teologia, entendeu? Para você ver. Então, o cristianismo ele foi tão importante na civilização ocidental, e nós chegamos ao patamar que chegamos, porque o evangelho existiu, nem que fosse para contestar. Sim. Entendeu? Porque se você não tem para contestar, você não tem Eu acho que uma consciência. grande chave para virar aqui nessa fala toda, e isso aqui pode fazer sentido para muita gente, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, Isso. certo? Provérbios. O princípio da sabedoria, ou seja, você quer começar a ser sábio? Você precisa aprender a respeitar Deus, entender Deus. Show. Vamos fazer um paralelo agora de palavras. Teologia, né, que é o estudo de Deus, e filosofia, é o amor ao conhecimento. Então, quem tem apego, quem tem desejo de conhecer a Deus, vai buscar conhecimento. Não há outra alternativa. Né? E o cara que não lê a Bíblia, o filósofo que não lê a Bíblia, que não conhece o cristianismo, ele está fadado a... Ele não sabe o que tá ser- fazendo. Não sabe. Não sabe Ele para vai onde dar está a volta, indo. vai nem chegar na onde- vaidade. Ele vai ele pode até não acreditar anda em nada daquilo, círculo. mas ele tem que conhecer, tem que considerar, tem que questionar. E reconhecer, né, cara? Não é? Reconhecer. Bom demais! Nossa, mãe, que papo abençoado. Agora, pra gente finalizar mesmo, será que é por isso de você viver assim, tipo, também não deixando a sua vaidade passar por cima? Você que gosta de moto, de carro, que você mantém a sua Saara velha e o seu Escort XR3? Hã? O cara tem um Escort XR3 na garagem, uma Conversível, Saara conversível. 91. Era meu sonho quando eu era pequeno. Não, ter na uns época cortes você R3 tirava conversível. onda, rapaz. O meu sonho, cara. Mas meu aí, Na sonho. no onda, ponto, ele tem Peraí, uma peraí. onda, Não é rapaz. azul o teu Escort, não. né? Não, esse é Aí vinho. não. Aí, se fosse azul, eu ia falar, peraí, vamos negociar esse Escort aí. A raridade, é. Mas é isso. Você bota a Saara de vez em quando na pista aí pra lembrar, pra botar, pô. Não, peraí, coloco. Eu sou o Éder aqui do que fica morrendo, a Saara, eu lembro Olha, que... 25 anos ela tá comigo. É. mais velha que o Lucas, o meu mais velho. E você tem ainda anda 22 nela, né? anos. Ando direto, eu te sempre. vejo na pista aí nela. Sempre. Maneiro. Eu gosto muito de moto. Aquele negócio do Freud. É um espinho na carne intencional, cara. Olha É isso aí. aí. Eu tá vou, vendo? eu vou me alfinetar, cara, porque se deixar aos meus próprios prazeres, eu abandono Deus. É, isso É aí. verdade. É verdade. Exatamente. Eu acredito que essa questão que você falou aí é tão importante, Pedro, essa questão de você... Porque buscar a Deus não deixa de ser uma postura de humildade. A palavra humildade vem de humus, né? Humus é terra, esterco de Uhum. vaca. Então a gente tem que lembrar disso. De onde nós viemos. E para onde de vamos? passagem. É E isso para aí. onde vamos? As duas coisas, né? Daqui a pouco seremos Isso aí. pó, É. esterco. Não adianta. Então, cara, para que levantar o nariz? Para que ser pedante? É. Né? Para quê? Então, eu penso que vale muito a reflexão. Então, estender a mão, você Uau. ser um amigo, você, sabe, cuidar daquilo que é importante, né? A família, você ter isso como prioridade de fato, Aham. né? Isso, cara, é um hábito que você começa a cultivar, você sente tanto prazer nisso, tanta alegria, você passou por essa experiência, a gente passa. Com certeza. É muito legal. Eu Cara, devia começar todo o culto com essa frase. Buscar a Deus é um ato de humildade. não é? Buscar a Deus é um ato de humildade. E não deixa de ser. E ele ama isso. Cara, se tem uma coisa que Deus detesta, é a petulância, é a altivez, é a arrogância. Uhum. Entendeu? E você viu isso no Faraó, você viu o próprio Davi. Vou fazer um censo aqui para ver quantos eu tenho no meu reino. Tomou a Ele tacada. resiste os arrogantes e dá Não graça é? aos humildes. Aquele outro lá, o Herodes lá, né? Isso não, o povo começou a clamar, né? Isso não é a voz de um homem, isso é a voz de um Deus. Ele cresceu, né? Os vermes foram lá e... Na hora. Então, cara, se põe no teu lugar, que tu tem que lembrar que amanhã, né, você vai ser pó. Então, aproveite a vida com sabedoria, com alegria, né, o momento, celebre, né? E olha que autoridade. E, Você cara, tem que lembrar que o amanhã a Deus pertence. Exatamente. Ele é o né? dono do amanhã. Jesus falando isso, cara, não Exatamente. vai querer fazer celeiro não, rapaz. Montou aí, que amanhã você Uau. vai ser chamado, cara. E aí?
Como é que vai ser? O que você vai apresentar? Mandar essa entrevista pro povo da igreja. Essa entrevista tem que ser espalhada aos 4 cantos Parte do 2, mundo. Parte 2, semana que vem. Weber, cara, pô, Muito bom, cara. bom. Muito bom, obrigado. Inexplicável. Cara, sem sacanagem, não Tem dá como vontade acabar, de ir não. embora, Não tem não. como acabar. Ah, Cara, muito você bom. precisa ir buscar suas filhas. Eu não tenho como acabar. Esquecido de todo mundo. Olha Eu aí, não ó, tenho como olha aí. acabar. Eu tô aqui assim, Então, e agora? nós caímos naquele momento. Esse é um momento de felicidade que a gente não quer que acabe. Não, mas esse Não, é... eu também, ó, tô muito feliz de ter, né? É sempre bom conversar com Qualquer pessoas dia nós vamos inteligentes, combinar um- sensíveis, é muito legal. Nós vamos Tá. combinar um café lá na tua casa. Já me convidei, tá. você sabe que eu me Já convido, né? tá Vou levar o fechado. Pedro. Você tem Ali do que- lado da casa da minha mãe. Tá fechado, Pedro. Do lado. Então, Tomar vamos lá. um Não sei como cafezinho que eu lá. nunca esbarrei por você ali, cara. Eu cresci em São É porque eu Cristóvão. passo de moto, cara. Correndo. Passa igual uma bala. Pode ser. Show de bola. Na Saara não dá pra passar igual uma bala. Né? Não, nessa área, meu irmão, você vê ele que ela morre, ela engasga, meu irmão. Muito bom, muito bom. Obrigado mesmo, cara. Obrigado Eu pela... que agradeço aí o pela carinho de sabedoria vocês, a compartilhada. acolhida, viu, Serginho? Meu amigo silencioso ali. Produtor. Silêncio também fala, hein? É, Isso isso aí. Aquele ali fala sem palavras. Muito Ele bom. é o responsável por tudo isso que tá acontecendo. né? Isso. Galera, muito obrigado, cara, pra quem ficou até o final. Quanto tempo deu, Serginho? 1h30. Foi o Caramba. maior podcast. Nós, E olha que a gente gente nem falamos, né, como começou, diz os- hein? Nem começou. Foi a Nem falando de ponta- negócio direito. É, Nem falando foi de a negócio ponta do iceberg isso. A gente percebeu que, pô, cara, tem que fazer mais episódios com o Eber aí. E a gente vai, eu sei que o tempo dele é muito precioso. Como a gente falou muito de filosofia, a minha última frase vai ser essa. Este foi um grande episódio. Um grande. Aguardem os próximos. E para quem gostou, dá o curtida aí, comenta, compartilha, manda esse conteúdo pra frente que eu tenho certeza. Se você não foi agregado, que eu tenho muita dúvida se isso não aconteceu, o que para a pessoa que você mandar pode ser, entendeu? Eu agradeço de coração mais uma vez a tua presença. Ó, palmas pra você, cara. Chique. Palmas pra vocês Serginho, aí. obrigado. Solta a vinheta, produtor da Bota Palma. Deus abençoe. Valeu, tamo junto. Na moral. Chique.